Acharam Marcos capítulo número 5, versículo ou epígrafe, o versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Tem alguém aí que pediu para esperar. Amém? Quem pediu para esperar já pode dar um amém? Todos acharam? Amém? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes, ou clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Abre aspas. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Fecha aspas. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogo-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Abre parênteses. Eram quase 2.000. Fecha parênteses. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade. E saíram ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram, louvado seja Deus, ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido de, louvado seja Deus, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes aos que, louvado seja Deus, o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram, louvado seja Deus, a rogar-lhe, vamos ver, que saísse do seu território. E entrando ele num barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Igreja, essa é uma história mastigada, pregada por vários oradores, preletores, pastores, missionários, bispos, diáconos, diaconisas. Uma história onde muitas pessoas que aqui estão, tem até pregadores aqui nesta noite, pessoas conhecedoras da palavra, que vai dizer: poxa, eu saí de casa para ouvir sobre, mais uma vez, o endemoniado de Gandara, o Gadareno. Mas como eu disse, a palavra de Deus, ela se renova. E todo o tempo que a palavra de Deus ela se renova, ela traz para o nosso coração um novo entendimento. E para a guisa de introdução, em nome de Jesus,
eu usei como tema desta pregação, e quero que você olhe para o irmão que está do teu lado, em nome de Jesus, diga assim, ó: Jesus ama você. Você já percebeu quando a gente fala Jesus te ama, e quando a gente fala Jesus ama você, soa de uma maneira diferente? Não parece que soa mais carinhosamente, né? Porque Jesus te ama. Isso já ouvimos várias e várias vezes. Mas quando nós usamos em nome de Jesus um pronome e dizemos assim: Jesus ama você, nós intensificamos mais o entendimento do que Ele fez por cada um de nós. E para nós entendermos essa história, aí mesmo, eu vou pedir a vocês que voltem em nome de Jesus um pouquinho no capítulo de número 4 e no versículo de número 35 até o 41, para que nós entendamos o amor tão grande de Jesus pelas nossas vidas e porque Ele foi ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus, ligou? Aleluia, amém, ei. Vai dizer que Jesus, Ele estava em um local fazendo o que lhe convia fazer, que era grandes milagres e prodígios. E Jesus, depois daquele momento, o certo era Ele voltar para Cafarnaum, aonde Ele tinha uma residência. E a Bíblia vai dizer, nós vamos ler, já era tarde. O certo era Jesus regressar, mas Jesus sabia que em Catara tinha um homem precisando do seu auxílio. E interessante é que havia uma grande multidão com ele, mas ele não se importou com a grande multidão. E nós vamos ver aqui, em nome de Jesus, o que diz o versículo 31 do capítulo 4. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Igreja, do capítulo 4, do versículo de número 35 a 41, nós vimos Jesus enfrentar tempestades, louvado seja Deus, uma onda gigante, um maremoto terrível, o desespero dos discípulos por causa de um homem. E quando Jesus, ele vai, louvado seja Deus, por intermédio de uma pessoa, pode se levantar o vento, pode fender as rochas, pode acontecer o que for. Se ele tiver um propósito em sua vida, o diabo pode até se pôr de pé, mas ele vai e vai te resgatar em nome de Jesus. Eu não sei como você se encontra nesses dias, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como está o teu convívio, eu não sei como está no teu trabalho, na sua vida secular, no seu dia a dia, na sua vida espiritual, conjugal, familiar, mas eu quero te dizer que ele, por amor de você, ele dispersa uma multidão e bate na porta da tua casa, e ele diz: eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Andararastu, otoku manaramandaras. Aí a Bíblia vai dizer que ele passa por tudo isso, e ao invés de ele ir para casa, e já era tarde,
E para Jesus não tem hora para Ele operar milagre pela sua vida, porque enquanto você está dormindo, Ele está reparando o teu sono, para que você e eu tenhamos um sono reparador. Aí a Bíblia diz, eu imagino aqueles discípulos, eu imagino aqueles homens, rapaz, uma hora dessa, Jesus está inventando de ir para onde? Em vez de nós voltarmos para casa, descansarmos, repousarmos, ou que Ele suba para o monte dele, como Ele sobe direto para orar, e dessas madrugadas, mas que dispersasse a gente. Mas não, Jesus, eu imagino Jesus ali naquele momento, levando eles, não só para ele ver a grandeza de Deus, que era operada por Jesus, mas que ele entendesse que Jesus, quando a Bíblia fala, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele não coloca no plural, nós somos mundo criado por Deus. Quando a Bíblia quando a Bíblia ela fala que o mundo jaz no maligno, somos nós, mundo da criação feito pela mão de Deus. E quando ele fala que Deus amou o mundo, então Jesus ele não se importa com a quantidade, mas ele se importa com a única vida que esteja perecendo em certo lugar, para que ele possa, em nome de Jesus, entrar com providência, para mostrar a todos, principalmente aos discípulos, que não só os que têm, não só os que podem, não só os que são aparentes, que precisam dele, mas aqueles que ninguém enxergam, aqueles que ninguém dão nada, aqueles que ninguém valorizam, é esses que ele gosta de resgatar. Ele chega a dizer, eu vim para os que estão doentes. E no versículo número 5 do capítulo 5, ele não se esquece de você. Talvez você esteja triste, talvez esteja tudo dando errado, talvez na sua igreja as pessoas não tenham te dado tanta atenção, talvez o pastor não tenha nem olhado, passou, falou com várias pessoas na igreja, e passou e não falou com você. Talvez você não esteja tendo, em nome de Jesus, oportunidade para nada, se sentindo nada dentro da igreja. Mas eu quero te dizer, ainda que tua mãe esqueça de ti, todavia Ele não esquece de você. E Ele desceu contra tudo e contra todos, e desceu para Gadara. E aonde Ele para, o lugar é que é impressionante. Ele podia atracar o barco em qualquer outro lugar, mas Ele atracou bem aonde estava o endemoniado. A Bíblia vai dizer, igreja, se você prestar atenção, nem a família, nem os amigos, nem os vizinhos aguentavam mais aquele homem, suportavam mais aquele homem. Era o dia todo gritando, era o dia todo se coçando com pedra, era o dia todo fazendo barulho na porta de um e de outro. Ninguém aguentava mais, as crianças com medo, os adultos ficavam meio que, em nome de Jesus, apercebido com ele, com medo de ele fazer algum ato violento. A Bíblia vai dizer que amarravam eles com correntes, mas ainda assim não podia segurar, porque ele estava com uma legião de demônios. Lá não, Amadarás. Quantos soldados um anjo matou? Não sei se foi de Senaqueribe, quem foi? 185, 185 mil, um único anjo matou 185 mil soldados, um anjo, ou um malar. Assim como um anjo de Deus, ele tem poder, os demônios também têm, porque são anjos expulsos dos céus. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele era, em nome de Jesus, regente de louvores, e ele desceu junto com a terça parte. Aí eu te pergunto, como estava a vida daquele homem com uma legião ou com uma castra de demônios sobre ele? Igreja, falar, ler, você aí sentado, essa história é algo natural, mas vivenciar aquele momento onde as pessoas não tinham paz de dia e nem de noite, porque a Bíblia vai dizer que tanto de dia como de noite ele andava clamando nos montes.
falando baboseira, gritando, invocando o nome do diabo. Imagina na porta de um, na porta de outro, gritando, e ninguém suportava mais. E Jesus olhou para aquele homem com um olhar diferente, assim como eu e você olhamos para a escória da sociedade, para os marginais, para as pessoas que nós, em nome de Jesus, temos em nosso coração como que não tem mais jeito. Jesus desce naquele lugar, e quando Jesus desce naquele lugar, Jesus diz assim, ó: sai desse homem agora, espírito imundo. Vou consertar algo aqui em nome de Jesus. Sai dele agora. Quando Jesus o viu de primeira instância, e quando ele viu Jesus, logo, louvado seja Deus, o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormente. Jesus perguntou, Jesus depois disse: qual é o teu nome? Ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E muitas vezes a gente não dá. Eu já disse, não despreze Satanás e nem supervalorize ele, mas respeite. Agora fica assim, sabe? Imaginando, um anjo matou 185 mil homens. A Bíblia vai dizer que quando aqueles porcos iam passando, e eles pedem a Jesus para que coloquem eles nos porcos, os porcos não suportaram as investidas demoníacas que estavam naquele homem, e começaram a se alucinar e se jogaram da montanha embaixo. Aí eu te pergunto, claro que é na teofania, porque segundo os historiadores, o mundo ele não comporta um anjo na sua forma física natural, ele esmaga o mundo inteirinho. A Bíblia vai dizer que a terra é como escabelo embaixo dos pés de Deus. Aí eu fico imaginando, ele claro que entrou na teofania, ou ele, da forma que ele fez, e entrou naquele homem. Imagina como era a vida daquele homem. Aí eu fico imaginando, tudo bem que naquele homem o diabo se manifestou, e na vida de pessoas que o diabo não se manifesta, e fica ocultamente, fazendo mal, praticando mal, intentando mal, o tempo inteiro. Quantas pessoas aqui por minha mão, e lá na igreja onde nós, em nome de Jesus, proclamava a palavra do Senhor, quantas pessoas nós não expulsamos demônio, e outra vez regressava para a vida daquelas pessoas, porque deixa as portas abertas. E quando o diabo sai, quando ele volta, meu amigo, ele volta enraivecido, ele traz mais 7 com ele, diz: olha, me expulsaram do corpo daquele ou daquela pessoa, ou daquele homem ou daquela mulher, e eu não quero sair mais, vamos juntos comigo. Eu já expulsei demônios lá na outra igreja, e já vi várias castas de demônio, onde um homem, ele se transformava em uma jiboia. O homem botava as mãos para trás, queixo para cima, perna para cima, e saía dentro da igreja pequena como era lá. Teve uma certa feita que eu estava na igreja lá, nossa igreja, o espaço físico era pequeno, e tinha um centro de recuperação, e iam às vezes 12, 15, não era, Patrícia, não era, pastora, não era 12, 10, e teve uma vez que manifestou quase que todos eles de uma vez. E o diabo dizendo que estava usando um para matar o outro, expulsava o demônio de um, expulsava o demônio de outro, expulsava o demônio de um, expulsava o demônio de outro, expulsava o demônio de um, expulsava o demônio de outro. E o trabalho que deu. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Valorize o amor que Deus tem pela sua vida. Ande sempre próximo dele, para que Satanás não ache uma brecha no seu casamento e envie um homem para a sua esposa, e nem entre no teu casamento e envie uma varoa para o teu marido. Feche as brechas dentro da tua casa, para que o diabo não entre e mine a sua finança. Feche as brechas da tua casa, para que o diabo não entre com contenda, e você não tenha paz com seu marido, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, e nem os dias sequentes. Por quê? Porque o diabo, aonde ele acha, em nome de Jesus, uma frechazinha, ele faz um buraco enorme. Então, o que é que eu vejo nisso? Jesus
Ele sabe o que você precisa. Ele saiu de onde ele estava fazendo o trabalho. E se você for pegar, ele vai usar algumas parábolas, que ela se associa muito com isso que ele fez nesse momento. Muitas vezes você está em casa, em nome de Jesus, do nada você se irrita, seu marido se irrita, seu irmão se irrita, sua esposa se irrita, seus filhos se irritam. Você não sabe o que é isso, não? Chama-se investidas do diabo. E com o diabo, igreja, só um pode contra ele, se chama Exu Arramachia. Então, no capítulo de número, louvado seja Deus 5, versículo de 1 a 5, em nome de Jesus, a Bíblia vai dar a descrição do endemoniado. Vamos voltar? E chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros ou num cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele, louvado seja Deus, em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém, o podia amansar. Ou seja, do capítulo 1 ao do versículo 1 ao versículo 5, começa a dar descrição daquele homem, o que ele fazia, ou melhor dizendo, o que o diabo que estava nele fazia. Às vezes você está em casa e se manifesta algo em você, ou em sua esposa, em seu filho, e você não entende. E no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, nos ensina que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Se sua esposa tiver em algo anormal, o seu marido tiver algo anormal, o teu filho, repreenda em nome de Jesus. Não vai bater não, não vai tentar gritar, não vai tentar enfrentar não, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra as potestades e principados, louvado seja Deus, da maldade que está instalada nesse século, nessa geração. Então contra eles você levanta a mão, a autoridade de Cristo em sua vida que há, e diz: sai dele agora, em nome de Jesus, ou dela, porque aqui na minha casa, quem impera é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não discute não. O que é que havia naquele homem? Olha a descrição daquele homem que Marcos relata. Olha o que tinha naquele homem, nem cadeias, nada podia prendê-lo, porque havia uma força descomunal nele, algo sobrenatural, que ninguém conseguia conter aquele homem. Então o que foi que a sociedade fez? O que é que a sociedade faz com quem ela não suporta, com quem ela não aguenta, com quem ela não domina? A sociedade vira as costas, a sociedade passa de largo, a sociedade não quer ver nem a cara. E era assim que aquele homem estava vivendo, sozinho, solitário, ninguém ligava para ele. Os parentes não queriam mais conta por vergonha e por não poder mais conter ele dentro de casa. A Bíblia vai dizer em nome de Jesus, do versículo de número 6 até o 10, o mal é revelado na vida daquele homem quando Jesus chega. E ele diz a Jesus: o que é que nós temos contigo, filho do Deus vivo? E Jesus, em nome de Jesus, expulsa ele da vida daquele homem. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião é o meu nome. Ontem, quando eu estava levando o Davi para a escola, tem um rapaz com a irmã dele, eu pensava até que eram casais, que era um casal, mas eram irmãos, vende máscara, vende algumas coisinhas lá. E aí quando eu vou descendo, estou vendo aquele alvoroço, carro de mão para um lado, isso era meio-dia e 40 mais ou menos, carro de mão para um lado, balde para o outro, a mercadoria espalhada no chão, e eu vendo os lojistas daquele, aqui tem irmãos, né, que estão naquele meio, isso que eu fico mais chateado, os pessoal olhando, e o rapaz lá no chão, e se levantava, e se debatia no chão, e se levantava. Aí eu fui até ele, pá, segurei ele, digo: em nome de Jesus, embora, senta e fica quieto. Aí eu disse: que arruma um negócio dele aí, pelo amor de Deus. Aí ele quer não se bater, você não vai se bater nada. Em nome de Jesus, ele olhava para mim assim. Eu digo: eu sei quem está aí, pode ficar quietinho. Ele: a minha irmã tem vergonha de mim. Eu disse: tua irmã te ama. Quem quer te envergonhar é Satanás, esse que está dentro de você. Então fica quietinho, em nome de Jesus aí. O diabo usando ele através da bebida e humilhando ele, envergonhando ele, como esse homem endemoniado. E a Bíblia vai dizer, em nome de Jesus, que nós como adoradores temos poder
para expulsar demônios. Eu amo dar esse depoimento. Toda a honra e glória é do Senhor. Quando nós estávamos na igreja lá, outra situação, tem vários. Eu vindo embora e disse que um cidadão no setor 1 aqui dentro de um prédio estava com a faca, a mulher fora de casa, porque trancaram ele dentro de casa, e disse que passou algumas pessoas de outro ministério e pediram para que entrasse lá, fizesse oração. O povo disse que não trabalhava expulsando demônio não. Ai, ai. Aí quando eu parei o carro, pastor, aí no instante todo mundo me conhece. Pastor, ligeiro, o marido quer matar a mulher aqui com uma faca, não sei o que, tá onde? Vem cá, Moisés, você já gosta de contar isso, não? Vai, Girafales. Aí quando chegou lá, aí eu disse, onde é o lugar aqui, minha esposa, bem? Quando ela tem bem, eu digo, rapaz, eu sei para que foi que Deus me chamou, rapaz. Bem o quê? Aí minha cunhada, não vai não. Eu digo, não vou o quê, rapaz? Eu já gosto dessas lutas, dessas batalhas. Aí quando eu chego lá, aí eu disse, cadê? O homem está onde? Está aí dentro, cadê? Cadê a chave? Cadê? Pegaram a chave. E quando abriram a porta, não foi, Moisés? Quando abriram a porta, eu estou vendo ele com 2 facas na mão. Quando eu olho para trás, procurando segurança natural, quando eu olho, está ele lá, ó. Vixe, aí não dá para mim não, pastor. Aí eu entrei na casa do cidadão, quando eu pus o pé dentro, aí quando eu ia levantar, que eu já ia usar o nome de Jesus, ele gritou, o homem de branco, e aí largou a faca e caiu. Estava em minha frente aquele que dirige a minha vida, aquele que dirige a minha história, aquele que faz em nome de Jesus comigo. Calma. Passei mais ou menos depois umas meia hora expulsando uma castra de demônio desse cidadão, com faca do lado, com garrafa de cervejas. Eu digo, eita, demônio, expulsava um, envia outro, expulsava um, envia outro, expulsava um, envia outro. Eu digo, vou ficar a noite toda aqui, ó. Eu disse, olha, eu quero cabeça agora, sai dele agora em nome de Jesus, vambora. Levanta aí, vai, levanta. Aí se levantaram todos se retorcendo. Quando ele se levantou, eu disse, em nome de Jesus, sai. Ele pufo na parede, daqui a pouco ele, pastor, está fazendo o que aqui em casa? Eu nem sabia que ele me conhecia. Faz uma oração aqui. Eu digo, não, que eu vim fazer o que eu já fiz. Agora sua esposa vai chegar aí com seus amigos, vai sentar aí, você vai conversar com sua esposa. Aí ele, amém, pastor. Outro dia eu venho da igreja, moro em cima dos filhos, fui guardar o carro na garagem. Quando eu olhei, tinha uma ruma de cristão assim, né? Não vou ser antiético não. De uma determinada igreja, estavam lá em cima dos filhos. Aí tinha umas 4 mulheres, uns 3 jovens, e tinha um que estava assim, na parede. Aí eu fui descendo, eu digo, foi assalto? Alguma coisa? Aí estou vendo um rapaz lá, no mesmo lugar que estava esse de ontem, se debatendo lá, com a boca já quebrada. O diabo jogava ele para lá, jogava ele para cá. E estou vendo o homem segurando. Digo, rapaz, isso é demônio, rapaz. Larga o rapaz do jovem. Aí eu olhei para as irmãs assim, com cada Bíblia desse tamanho, com cada saião. Aí eu olhei assim, digo, peraí, irmão, largue ele aí. Largue ele aí. Eu disse, bote sua mão para trás em nome de Jesus agora. E fique de joelho. Eu disse, agora, em nome de Jesus. Sai dele agora. Aí, saia dele agora. Aí, e nisso já tinham chamado a SAMU. Aí o demônio foi embora, chamei o preposto da SAMU. Ele perguntou o que aconteceu. Eu cheguei no meio do caminho, no meio da história. Tinha alguns irmãos aqui com ele. Eu vi que era demônio, sou pastor, expulsei. Mas ele tem um ferimento leve aí. Então se ele, é bom até se amarrar, porque se ele tiver alguma reação adversa, é demônio. Pode dar a injeção nele aí, vai fazer efeito, mas quando ele acordar, se o demônio tiver que agir, ele vai agir de novo. Com o demônio, a gente só lida com ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele é co-igual a Deus. Mesmo em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ele é Deus. Então quando ele manda, o diabo obedece. Porque quando ele chegou na vida de Jó, louvado seja Deus, Deus permitiu que ele tocasse até onde ele permitiu. Mas ele disse, aí chega, na lepra para. Porque você não vai tirar a vida dele, porque a alma dele me pertence. 16 vezes
Jó perguntou, segura essa menina aí. Cadê mamãe? Papai está aqui. 16 vezes Jó perguntou a Deus, por que isso me aconteceu? E Deus calado. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Tem coisas que estão acontecendo na tua vida, porque é por permissão de Deus. Dê glória a Deus quando tiver tudo bem, dê glória a Deus quando tiver tudo mal, dê glória a Deus quando a dispensa é cheia, dê glória a Ele quando a dispensa é vazia, dê glória a Ele quando tiver empregado, mas quando for desempregado, glorifique a Ele, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nem os porcos suportaram aqueles demônios em sua vida. E a Bíblia vai dizer que os porcos se precipitaram, morreram todos. Às vezes você fica brincando, né? Achando que sua vida está indo de vento em polpa. Usa um beck aqui, cheira um pó ali, toma cerveja aqui, se prostitui ali, joga aqui, mente ali. E faz umas coisas erradas aqui e outra aqui. Só que você não entende. Vem cá, Rosenildo, em nome de Jesus. Só que você não entende. Vai andando aqui na minha frente. Quando você vai fazendo esse mal, o diabo vai assim atrás de você, ó, esperando só o momento. E quando ele te pega, meu amigo, ele te dá uma gravata. Só ele, está escrito aí embaixo, para tirar a gravata que está em teu pescoço. Então não brinca com Satanás, não. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E Ele está aqui. Invocai a Ele enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Ninguém queria conta com aquele homem. Ninguém queria conta com ele. Jesus sai de um lugar completamente fora de sua rota natural para ir atrás daquele homem. Para ir atrás da situação daquele homem, para tirar os demônios que estavam na vida daquele homem, para ressocializar aquele homem outra vez, para pôr ele dentro da casa dele, com a família dele de novo. Enquanto a sociedade olhava para ele e virava as costas, enquanto a mãe, o pai e os irmãos passavam por ele com vergonha, Jesus olhava para ele com um olhar de piedade e misericórdia. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Nós temos que fazer mais do que Jesus fazia, porque assim ele disse aos discípulos, vós fareis mais ainda do que eu faço. Então sobre minha vida e sobre a tua vida há poder para fazermos o melhor nesta terra. Não podemos deixar a nossa sociedade como ela está nas mãos do diabo. Era para ele estar em casa, mas ele sabia que havia uma necessidade de ele estar em Gadara. E aquele homem, quando ele soube de todo o fato ocorrido e que Jesus expulsara o demônio da vida dele, a Bíblia vai dizer que Jesus já estava em direção ao barco. O povo disse, olha, sai daqui com Jesus. Olhe para cá, que isso é importante. O povo disse, saia daqui, vai embora, entra no teu barco e some. Que triste isso, não é, igreja? Não é verdade? Repete comigo, não é triste isso? Depois de ver Jesus operar um milagre de tanta grandeza, imagina quantos anos aquele jovem naquela situação. E aí depois Jesus opera um milagre maravilhoso daquele, o povo diz, sai daqui. Que triste isso, não é? E quantos de vocês fazem isso? Quantos de nós fazemos isso? Expulsamos eles da nossa vida. Que eu preguei aqui na terça-feira, se não me falha a memória, no culto de doutrina, sobre a olaria. E vou falar nisso durante alguns dias. Jesus chama Jeremias, capítulo 18, não é isso? E leva ele até a casa do oleiro. E olha lá o oleiro fazendo a sua obra. E quando o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou, ele tornou a fazer outro vaso. Aí Jesus diz assim, Deus diz assim a Jeremias, assim como é o vaso na mão do oleiro, sois Israel em minha
o que é que você quer entender? O que é que você quer dizer com isso, pastor? Enquanto você estiver na mão de Deus, Ele te protege, Ele te restaura, Ele te sara. Mas quando você sair da mão dEle, fica sobre sua responsabilidade. Então Jesus disse: quando estiver em minhas mãos, mal nenhum chegará até ti, praga alguma chegará até a tua tenda. Mas quando você quiser andar, ou quando você se acha no direito de andar sozinho, está sobre a sua responsabilidade. Está sobre a sua responsabilidade. Aí sempre você vai achar uma desculpa para dizer: hoje não. Amanhã ainda tem um reggae. Amanhã não. Para a semana ainda tem uma carreira de pó. Para outra semana não. Ainda tem lá um enrolado de baseado para eu fumar. Na outra semana não. Que tem fulana lá que eu marquei um esquema com ela. Na outra semana não, porque tem uns jogos que eu vou fazer. Na outra não, porque eu vou meter, eu vou roubar, eu vou matar e vou destruir. Esta é a ação de Satanás. Mas a ação de Jesus é para que eu e você tenhamos vida, mas tenhamos em abundância. Olha para cá. Quando eles disseram: olha, está escrito, não sei o que disse não, vai embora, louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E começaram, versículo 17 do capítulo 5, a rogar-lhe, louvado seja Deus, que saísse do teu território. Rogar-lhe é o mesmo que pedir. Rogaram, pediram a ele: saiam. Olha para cá. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, saia da minha vida, saia do meu território, saia de mim. Jesus vai entrar no barco dele e ele vai seguir o curso, a história. Mas quando você quer, aí faz diferente do povo. Olha a atitude daquele homem. Então no versículo 18: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Porém Jesus disse a ele: não lhe permito. Mas disse: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e anunciou, louvado seja Deus, e começou, melhor dizendo, a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Sabe o que é que acontece hoje? E que eu bato na tecla direto, e muitas vezes sou mal visto. Isso aqui, ó, virou cenário de antropocêntricos, de homens e mulheres que querem fazer o teu bel prazer, da casa de Deus a tua história. Quem mudou a história daquele endemoniado gadareno? Mais alto. Quem mudou a história daquele endemoniado gadareno? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem comanda a nossa vida? Então o homem não tem poder sobre a nossa vida, assim como o diabo não tem autoridade sobre nossa história. E Jesus, ele foi em Gadara tão somente para mudar a história daquele homem. E Jesus quer mudar a história nesta noite aqui. Jesus quer mudar a história de pessoas nessa noite aqui. Você que veio nesta noite aqui, tem alguns dias vindo à igreja pensando em desistir, né? Tem alguns dias vindo à igreja e visita ali, visita aqui. Vocês que já vêm aqui há um certo tempo, já fez aliança com Deus inúmeras vezes, Ele nessa noite quer fazer um trabalho diferente em sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas Ele disse assim: você precisa estar nas minhas, porque eu não posso trabalhar com você fora. Eu tenho que trabalhar com você na rodana. Era da cultura na época, ó, com os pezinhos, aquilo rodava, e eles pegavam ali o barro e vinha contornando e moldando o vaso. E quando o vaso estava pronto, ele punha nas prateleiras. Quando o vaso não tinha nenhum defeito, ele punha o vaso na prateleira. Mas quando o vaso, se partia, ele tinha que desfazer todo de novo, pôr na rodana de novo,
e levar para dentro da olaria e reconstruir. Quem quer ser reconstruído por Deus aqui? Levanta a mão. Ele quer mudar a história da sua vida. Aquele gadareno, obviamente, nas suas faculdades mentais, estava a zero, devido à manifestação satânica que havia na vida dele. Ele não tinha como raciocinar, sabe, Jonathan? Ele não sabia discernir as coisas. Diferente de cada um de nós, todos que estão aqui estão com a faculdade mental em alta. Alguém aqui rasgar dinheiro? Come lixo? Então todos sabem discernir o certo do errado. Diferente do gadareno, Jesus teve que ir até ele. Diferente da mulher do fluxo de sangue, ela teve que ir até Jesus. Diferente do filho de Timeu ou Bartimeu, que Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer o pai dele. Ele teve que gritar. Todo ser humano tem 5 sentidos, já falei isso: tato, olfato, paladar, visão e audição. Ele não tinha visão, mas ele tinha, louvado seja Deus, a boca para gritar. E ele tinha audição. Então ele perguntou: que alvoroço é esse aí? Disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. Ele disse: para vocês é Jesus de Nazaré. Para mim ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então quando você quer, você vai em busca do seu milagre, para que Deus mude a sua história. Mas se a tua história, da maneira que você está vivendo, está boa na sua concepção, Ele não vai poder te trazer ou te trabalhar na olaria. Mas quando você disser assim: eu preciso, em nome de Jesus, estar como esse gadareno, eu preciso estar bem mentalmente, eu preciso estar bem socialmente, eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar bem. Imagina aquele homem ali, igreja, pedindo desculpa à cidade inteira pelo mal que ele deve ter feito. Somos nós quando éramos do mundo. Hoje nós não somos mais chamados criaturas. Hoje nós somos chamados filhos. Como eu disse essa semana, todos nós nascemos e fomos gerados pelas nossas mães. Mas esse é o primeiro nascimento. Qual é o segundo nascimento? Está lá em João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Nicodemos cheio de teologia, cheio de bacharelado, cheio de conversa. E chega perto dele à noite. Ele disse: Nicodemos, tu conheces 613 leis. Eu também conheço 248 positivas, não é isso? É. Tu conhece uma de cor e salteado? É. 313 negativa, não é isso? Ou 300 louvado seja Deus, 65 negativa, não é isso? É. Eu conheço todas elas. Aí ele ficou alegre. Mas eu preciso te dizer uma coisa: tu precisa nascer de novo. Todo ser humano precisa nascer de novo. Pastor, que nascimento é esse? Da água e do Espírito. Nós temos que nascer. Quando nós nascemos da água e do Espírito, deixamos de ser criatura para sermos chamados filhos de Deus. Então o momento é esse, a hora é essa. Esperar o quê? Mateus 24:30 já está acontecendo o princípio das dores. Ele fala sobre pestes e pestilências. Ele fala de nação contra nação, reino contra reino. Está esperando mais o quê? Está esperando você usar aquela expressão: poxa, nunca imaginei que isso ia acontecer comigo? Ou você pode decidir a sua história hoje, mudar o curso da sua história, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Mas Ele depende de uma coisa. Pergunta a mim, vai, só para me ajudar. Por quê, pastor? O quê? Uma porta aberta. Porque Ele não vai entrar pela janela, porque Ele não é ladrão e nem salteador. Então a Bíblia diz, ó: batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então é momento de você fazer uma autoavaliação, se essa vida que você está vivendo é correta em relação a tudo que está escrito neste livro. Jesus era para ir para Cafarnaum,
enfrentou temporal, tempestade, água entrando no barco, a histeria dos discípulos, tão somente por causa de um gadareno. Porque o resto do povo de Gadara expulsou ele da cidade. Quem precisa de Jesus aqui? Só quem precisa. Então é hora de você renunciar a tudo isso que você vive, para você, em nome de Jesus, dizer assim: Jesus, muda hoje o curso da minha história. Porque Ele só mudou o curso da minha história quando eu entrei na olaria. Quando eu permiti ser caminhado pelos passos de Jesus. Quando eu permiti ser guiado pela vontade de Jesus. Quando eu permiti ser amado pelo amor que Deus teve sobre nossas vidas através de Cristo Jesus. Então, igreja, placa de igreja, sabe, título de crente não vai levar você a lugar nenhum. O que vai levar você aos céus é o teu coração voltado para o Todo-Poderoso Deus. Amém? 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 Deus está nesse lugar. Antes de nós darmos em nome de